Declare a Ele. Aumente o volume da sua voz, declare bem forte: a morte venceste e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Deus, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é nome de Jesus. Aplauda a doce presença dele. Mais forte para ele, mais forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bom Jesus, e não há outro, e não há outro, yeah. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, Deus, porque grande és tu.
maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Porque grande és tu, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Porque grande és tu, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Levante a sua voz. Adoramos o. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que dele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória
Você pode aplaudir a doce presença do Espírito Santo. Esse é o clamor. Oh, vem. Oh, vem. Mais uma vez declare. Desejamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Filho, oh, vem. Oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Querido, qual a sua necessidade nessa manhã? Qual a sua necessidade nessa manhã? Coloque diante do altar do Senhor. Sabe, queridos, no céu não tem tristeza. No céu não tem iniquidade. No céu não tem enfermidade. Quando nós adoramos, nós estamos trazendo esse ambiente celestial para o lugar onde nós estamos adorando. E que nessa manhã o leão possa rugir sobre todo o pecado, sobre toda a doença, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor agora: Senhor, essa é a minha necessidade, esse é o meu clamor. Esse é o meu clamor. Pai, nós oramos nessa manhã e apresentamos aqui cada coração, cada necessidade. A tua palavra diz que nós devemos sim apresentar diante do Senhor todas as nossas súplicas, aquilo que nós temos desejado, aquilo que nós temos clamado. O Senhor é um Deus que é Pai, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Que nessa manhã nós possamos acessar esse ambiente celestial, esse lugar de adoração, e que sejamos tocados pela tua glória, sejamos tocados pela tua virtude, pelo teu poder, pelo teu Espírito que está aqui. Que ruja o leão, que ruja o leão nessa manhã, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui o teu poder sendo manifesto. A palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores da tua igreja. O Senhor está aqui tocando, curando, libertando, salvando, em nome de Jesus. Vamos mais um trechinho. Aleluia. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pai, nós te louvamos, somos tão gratos pela tua presença. O Senhor está aqui, o Senhor veio. Continua conosco, continua tocando, continua ministrando em cada coração. Nós reconhecemos a tua glória neste lugar, reconhecemos a tua presença neste lugar, e tu és a pessoa mais importante aqui. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração sejam para ti, para sempre e sempre. Amém e amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fui tão abençoado nesse momento de adoração e louvor. Não sei você, mas eu já estou aqui queimando. E você? Aleluia. Nós vamos agora ao momento de generosidade. Eu quero ler aqui a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor falando que é bom a gente ler a palavra, porque talvez seja o único momento que Deus vai falar, porque o pregador é tão falho. Então nós vamos ler a palavra para que Deus fale. Malaquias 3. Nós vamos ler a partir do 6. E deixe a palavra do Senhor falar com cada coração nessa manhã. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Amém, queridos? Esse é um texto muito peculiar. Eu não costumo ler muito esse texto aqui neste momento. De fato, era um contexto específico. Deus estava falando aos sacerdotes que estavam fazendo coisas erradas ali no templo e tudo mais. Porém, aqui tem princípios maravilhosos, que ele fala: olha, tragam os dízimos, as contribuições à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Naquele tempo, havia uma tribo, a tribo de Levi, que era separada para o serviço no templo. E eles eram sustentados pelas ofertas, pelas contribuições que eram levadas. E ele fala: precisa haver mantimento na casa do Senhor. E quando nós pensamos sobre mantimento hoje em dia, queridos, eu digo pela graça de Deus que eu não recebo salário da igreja. Eu sou voluntário, eu tenho um trabalho fora e tudo. Porém, nós temos um custo aqui como organização do prédio e tudo mais. Então, podemos compreender aqui, tragam as suas contribuições para que haja mantimento, ou seja, para que nós possamos pagar o aluguel, vamos dizer assim. E não só por isso, sabe, queridos, porque é um princípio da palavra de Deus. E ele continua dizendo: olha, ponham-me à prova nisto. Ou seja, quando você entregar as suas contribuições, o Senhor mesmo fala: pode me colocar à prova nisto, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. É o Senhor que está dizendo. Creia nisso, queridos, que há um princípio poderoso de Deus quando nós temos um coração generoso e nós cumprimos princípios da palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã, nesse momento generosidade, de você separar o seu dízimo, a sua oferta, com esse coração, sabe, para que haja mantimento na casa do Senhor, e que eu estou cumprindo um princípio, e eu sei que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre mim bênção sem medida, ainda que eu entrego com o coração totalmente livre, não apenas para receber de volta, mas o Senhor é fiel
e cada semente Ele multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Separe o seu envelope de dízimo, de oferta, e nós vamos entregar juntos com esse mesmo coração. Fique de pé, em nome de Jesus, e levante seu envelope para o alto. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor as nossas contribuições. Pai, nós oramos nessa manhã, somos tão gratos pelo privilégio que nós temos de poder abençoar a sua casa, de poder fazer com que haja mantimento na sua casa, de poder contribuir com a expansão do teu reino. Nessa manhã, Senhor, toca em cada coração. Se há alguém que ainda não é um dizimista, que o Senhor traga esta realidade, traga esse entendimento, que possamos ter prazer na lei do Senhor, que possamos ter esse coração generoso, desprendido para com o teu reino, e possamos saber, como diz aqui a tua palavra, que o Senhor de fato abrirá as janelas do céu, o bom tesouro, e derramará a bênção sem medida para aqueles que são fiéis. Por isso, nessa manhã, abençoa cada família aqui, abençoa o trabalho, abençoa a despensa, abençoa a geladeira, Senhor, e derrama da tua provisão. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, traga a sua oferta, seu dízimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Domingo passado. Bastante gente que não estava. Então, se você não estava, eu espero que você tenha ouvido a mensagem no YouTube. Tem gente que não estava aqui, mas estava na salinha, né, dona Zélia? Glória a Deus. Janete também. Nós estamos ministrando a série Deus Procura, o que Deus procura. A última mensagem foi Deus procura intercessores. Para quem ainda não viu, a mensagem está no YouTube, para você pegar aí o fio da meada. Tem a primeira que nós falamos também, Deus procura o homem, Deus procura intercessores. E hoje nós vamos continuar aqui a série, e o tema da mensagem de hoje é Deus procura adoradores. Tem adoradores aqui hoje? Glória a Deus. Tem alguns. João 4, 23, abra a sua Bíblia. João 4, 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, e espero que você goste de ouvir também. João 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, faça a sua oração agora de consagração ao Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã mais uma vez, desejando a tua palavra, que nós possamos estar com o coração receptivo para receber a semente da tua palavra. Fala conosco nessa manhã, nesse assunto tão caro e tão importante para o Senhor e para nós, que nós possamos responder ao seu chamado, que possamos corresponder com o teu coração que procura adoradores, e que possamos entender o que isso significa, e que a nossa vida não seja mais a mesma a partir de hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto onde Jesus declara de maneira enfática que o Pai está procurando adoradores. E olha que coisa interessante, eu já falei sobre isso aqui mais de uma vez. Deus não está procurando a adoração em si. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que o trono de Deus está cercado de adoração.
Deus não precisa e não tem falta de adoração. Ele é mais do que suficiente. Deus não está com baixa autoestima, precisando ser elogiado. Deus não está em busca de adoração. Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a adoração reflete a essência de uma relação que nós devemos ter para com o Senhor. Nesse sentido, o interesse de Deus está nas pessoas que, através da adoração, vão conhecê-lo e desfrutá-lo cada vez mais. Amém? Efésios 1:6 diz que nós fomos criados para a adoração. Falei um pouquinho sobre isso aqui domingo passado. Nós fomos criados para a adoração. Efésios 1:6 diz que nós fomos predestinados para o louvor da glória de Deus. Então, o objetivo da criação é glorificar o nome de Deus. Adoração é o grande propósito que Deus estabeleceu em nossa relação para com Ele. Nós fomos criados para glorificar o Senhor. Estou repetindo para a gente gravar. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. Amém, Rafa? Glória a Deus. E como nós sabemos, o homem pecador se afastou de Deus. E quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é alcançada pela graça, esta pessoa é salva com um propósito, com um objetivo. Que objetivo é este? As pessoas são salvas para que adorem a Deus. Eu mencionei aqui recentemente, quando Moisés estava para libertar o povo, orientado por Deus, ele disse ao faraó: deixe o meu povo ir para que me adore. Deixe o meu povo ir para que me adore. O propósito da redenção é a adoração. Eu e você fomos salvos para adorar. Tem salvos aqui hoje? Amém? Em Lucas 1, 74, 75, Zacarias, o pai de João Batista, cheio de Espírito Santo, profetizando a respeito do Messias que estava chegando, ele diz, Lucas 1, 74. Mas está aqui na tela. Fala assim: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Então ele está dizendo que a razão pela qual o Messias traria livramento era para nos levar a esse lugar de adoração. Como nós estávamos aqui há alguns instantes, e estamos agora ainda. Nesse sentido, o nosso chamado, queridos, é libertar os cativos e fazer deles discípulos que adorem e sirvam o Senhor com alegria. Amém até aqui? E caminhando aqui um pouco mais, adorar, eu preciso dizer, adorar é mais do que entoar canções. Adorar é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amar a Deus e servi-lo de todo o coração. Amém? Você recebe essa declaração? Vamos aqui ao conceito de adoração. Adoração, queridos, em essência, tem a ver com o nosso culto a Deus. E quando eu falo culto, não estou falando dessa 1h30 que nós passamos aqui. O nosso culto é iniciado quando recebemos Jesus como Senhor. Quando nos convertemos a Ele, o verdadeiro culto começa em nosso interior. E não nas reuniões de uma congregação. Essa reunião aqui, ela começa e termina. Mas o culto precisa continuar dentro de nós como um fogo que não se apaga. Amém? Para falar de conceito, no Velho Testamento existe uma rica linguagem de adoração, no Novo Testamento também, sendo que no Velho, logicamente, as expressões estão em hebraico e no Novo, no grego. E traçando aqui um paralelo, nós vamos encontrar
basicamente 3 palavras, deve ter outras, mas eu separei 3 palavras que foram traduzidas como adoração. Cada palavra vai nos ajudar a entender melhor o assunto, palavras que têm aspectos diferentes, mas que se completam. A primeira palavra traduzida como adoração é rendição. Então, o primeiro aspecto da adoração é rendição. Aqui tem as palavras no hebraico e no grego, tá? Hauá significa encurvar. Encurvar é um componente importante no contexto de honrar uma pessoa. Se submeter a uma pessoa, especialmente uma autoridade. Vocês já viram nos filmes, quando uma pessoa chega diante de um rei, ela se prostra, você se dobra, fica de joelhos, que em essência denota humildade. Reconhecer a minha inferioridade e a sua superioridade. Tu és Deus e eu não sou. Eu sou pequeno e tu és grande. Eu sou fraco, tu és forte. E eu me rendo aos teus pés. Nesse sentido, a adoração, ela nos redimensiona. Eu achava que era alguém, mas não sou nada diante da grandeza e da majestade de Deus. Quando o salmista diz, quando contemplo os céus e vejo as tuas obras, penso, o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Então, adoração é rendição, é se dobrar, se prostrar, eu me rendo. Amém, queridos? A segunda palavra é reverência. Adoração é reverência. Tem aqui as palavras também no hebraico e no grego. Reverência tem a ver com temor. Temor no sentido de elevada admiração e respeito. Ou seja, eu tenho um respeito reverente ao Pai. Uma obediência reverente a Deus. Um temor reverente que reflete nas minhas atitudes. Deus é santo. E Ele diz, sede santos como eu sou santo. Adoração como reverência a Deus. Reverência que envolve tamanha admiração. Quase um espanto. Nosso Deus é admirável em sua grandeza, majestade e santidade. Se nós queremos crescer em intimidade com Deus, a Bíblia diz, Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade do Senhor é para os reverentes. O adorador é reverente. Ele teme, ele admira, ele respeita a presença de Deus. A palavra irreverente significa desrespeitoso. O irreverente chega no culto atrasado. Ele fica disperso no culto. E depois sai falando, o culto não foi bom hoje. Não honra a presença de Deus. Se não faz isso aqui, quanto mais no seu dia a dia. Entrega a oferta de qualquer maneira. Queridos, você sabe por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Pastor, eles estavam fazendo comércio. Em parte sim, porém é mais profundo do que isso. Como que era o culto naquela época? Naquela época ainda estava em vigor o sistema de sacrifício. Deus havia instruído a maneira de separar o animal, que deveria ser macho, sem mancha, sem defeito algum. O melhor animal do rebanho deveria ser entregue a Deus. E deveria ser criado de uma maneira especial. E Deus era rigoroso, era sério. Porém, as pessoas, vez por outra, perdiam o foco, deixando de entregar o melhor.
Vamos ler em Malaquias 1, de 6 a 8. O que Deus está falando aqui. Deus chamando a atenção do povo. Malaquias 1, de 6 a 8. Ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, perguntando isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Deus está bravo. Adoração implica reverência. Aquele cuidado de preparar a oferta, o povo estava deixando de lado. E Deus protestava. Queridos, Deus não buscava o sacrifício em si. Deus buscava um coração reverente. Este sempre foi o desejo de Deus, mas o povo esquecia. E voltando aqui aos vendedores do templo, olha o que os judeus foram capazes de fazer. Em nome da facilidade, da praticidade, eles instituíram um sistema onde não era mais necessário gastar tempo na preparação do sacrifício. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender os animais no templo. Quando Jesus expulsou os vendedores, ele não estava condenando o comércio em si. Jesus os chamou de ladrões porque eles estavam pervertendo o culto. Com aquele tipo de facilidade, as pessoas deixavam de entregar o melhor. Quanto à oferta, que deveria ser separada com cuidado, eles simplesmente deixavam para a última hora. Chegavam no templo e compravam um animal, às vezes na promoção. Olha a pombinha, o cordeirinho, um é 5, 3 é 10. É assim que era para separar a oferta? Você pode perguntar, por que Jesus estava preocupado com um sistema de culto que estava para ser extinto? Em breve, aquilo não ia existir mais. Na aliança não seria mais necessário sacrifício. A verdade, mais uma vez, é que Jesus não estava preocupado com a manifestação externa do culto, mas com o coração das pessoas. Havia temor, havia reverência. E eu pergunto hoje, como você vem para o culto? Você deixa para comprar o sacrifício aqui na hora? Tem pessoas que, não aqui, tá? Em outras igrejas. Tem pessoas que saem de casa brigando com a esposa, com os filhos, reclamando. E quando chega no prédio da igreja, começa a orar em línguas. Pisa na calçada, aleluia, glória a Deus, vou entregar o meu culto ao Senhor. Será que Deus está contente? Tem uns que chegam no culto e, como eu falei, continuam dispersos, irreverentes. O coração não está aqui, o corpo está aqui, mas a mente e o coração estão em outro lugar. Adoração é reverência. Queridos, virá o dia em que nós provaremos um mover tão grande, em que as pessoas entrarão no ambiente do culto e serão quebrantadas, curadas, serão salvas e cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque haverá reverência em cada coração. Em Atos 2,
Tem um texto conhecido que fala que em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos. Vamos ler esse texto, Atos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vou ler aqui o restante. Todos os que criam estavam juntos, e tudo tinham em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Se nós queremos que a igreja cresça, que a nossa célula cresça, o texto aqui fala, também de casa em casa, funciona a reverência e o temor do Senhor. E o Senhor acrescenta dia a dia aqueles que hão de se salvar. Adoração é reverência. Onde há reverência, a glória vem, o reino vem. Amém, queridos? Outra palavra que descreve a adoração é serviço. Serviço. Está aqui as palavras no hebraico e no grego. Fala de trabalho mesmo. De fazer, de executar. É o serviço religioso que compreende o cerimonial. Interessante que em inglês, culto é service. Então, o service das 9, serviço das 9. Serviço é o ofício do sacerdote, os aparatos, os rituais, a liturgia. Do grego, está aqui, né, do grego, a palavra latreu ou leiturgel. Adoração, neste caso, é o serviço a Deus. A maneira que servimos a Deus demonstrada não apenas nas reuniões religiosas, mas também em cada área das nossas vidas, especialmente no culto, é lógico. Nós damos muito valor, o Senhor dá muito valor às pessoas que vêm para a igreja com o coração de servir. Lembrando que todo o aparato do culto faz parte da adoração. Adoração não é só a primeira parte do culto, onde nós cantamos. Todo o culto é um altar de adoração a Deus, porque a nossa vida é um altar de adoração a Deus. Falei no início que não é nem um culto só que é adoração, a nossa vida por completo. Rendição, reverência e serviço. Tem uma frase aqui: adoração não é a música que nós cantamos, é o estilo de vida que adotamos. Se você puder gravar uma coisa dessa mensagem, grava essa frase: adoração não é a música que nós cantamos, é o estilo de vida que adotamos. A música é importante também, né? O papel do louvor. O que é louvor? Louvor é elogio. O louvor a Deus fala da nossa expressão diante de Deus. No original, a palavra louvor tem a ver com ruído, associado a expressões corporais, que pode ser conjugado com cânticos, canções de louvor, que fala dos atributos de Deus, dos feitos de Deus. Nesse sentido, para mim, não há diferença entre canções de adoração e canções de louvor. É a mesma coisa, mas com muita expressão. Amém, queridos? Então, adorem muito, louvem muito, porém, sem deixar de considerar o caráter da adoração, a essência da adoração,
rendição, reverência e serviço. Eu quero ler um versículo com vocês que tem essas 3 palavras que eu falei. Segundo Reis, né? Já que é segundo livro de Reis, 17:35, fala assim: Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Então, tecnicamente, cada uma dessas palavras, não temam, não se prostrem, não os sirvam, pode ser traduzido como adorar. Não adorem, não adorem, não adorem outros deuses. Adore o único Deus verdadeiro. Temam a Ele, prostrem diante dEle e sirvam a Ele de todo o coração. Amém, queridos? Vamos voltar agora ao nosso texto inicial de João 4. Você sabe essa história? João 4 descreve uma passagem que Jesus está conversando com uma mulher, com uma jovem senhora ali. Jesus chega naquela cidade chamada Sicar, região de Samaria. Cansado, ele senta junto ao poço. E Jesus encontra com a mulher e fala: me dá um pouco d'água. E a mulher responde: o Senhor é judeu e pede água a mim, que sou samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus responde: se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria água para mim e eu lhe daria água viva. E a mulher responde. É até engraçado essa conversa, né, até certo ponto. A mulher responde: o senhor não tem balde, o poço é fundo. Por acaso o senhor é maior do que Jacó, que construiu esse poço? E Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher fala: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, e principalmente não precisa vir aqui todo dia buscar. E Jesus disse o seguinte: vá e chama o seu marido e volte aqui. E a mulher responde: não tenho marido. Jesus fala: realmente você não tem marido, você já teve 5, e esse que está com você agora não é o seu marido. Nessa hora a conversa mudou, né, totalmente. Imagino que a mulher deu um pulo: o Senhor é profeta. Aquela mulher, ela estava maravilhada, porque ela estava diante de alguém que teria resposta para as suas perguntas. Se você tem perguntas, o Senhor tem todas as respostas. Isso é muito forte. Algo que queimava no coração daquela mulher, que ela queria tanto compreender, que tem a ver com adoração. Nós vamos entrar aqui, João 4:20. Ela achou a oportunidade de tirar uma dúvida que ela tinha, e ela pergunta, João 4:20, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, havia uma certa divisão, uma certa rixa
entre judeus e samaritanos. Não se davam um com o outro. Os samaritanos eram judeus que se misturaram com outras raças e com isso perderam a sua identidade, perderam as suas referências, não sabiam mais o lugar onde se devia adorar. Jerusalém era o lugar, mas eles tinham dúvida. E a mulher questiona: olha, os nossos pais adoravam aqui nesse monte e vocês dizem que é lá. Qual é o lugar certo? Jesus possuía argumento para dizer que o lugar certo era Jerusalém. Você precisa ir para Jerusalém. Mas ele aproveita para anunciar mudanças que estavam para acontecer. Ou seja, não importa o lugar, nem aqui, nem lá. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que atrai a Deus não é o lugar, mas corações quebrantados e reverentes ao Pai. No passado, a presença de Deus se limitava a um lugar específico. Deus se manifestava sobre a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, que ficava no tabernáculo. Em Êxodo 25, 22, quando Deus deu a instrução a Moisés a respeito da Arca da Aliança, ele diz: coloca no Santo dos Santos, ali virei e falarei contigo. No templo, a mesma coisa. Quem poderia entrar no Santo dos Santos era somente o sacerdote, uma vez por ano. E é interessante que a roupa do sacerdote era cheio de sinos. Se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele seria fulminado pela presença de Deus. O sacerdote entrava, enquanto o povo estava ouvindo os sinos, estava tudo bem, significava que ele estava vivo ainda. O historiador Flávio Joséfo, ele relata que muitas vezes o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada, porque se morresse, ficava mais fácil ser retirado de lá, era só puxar, para ninguém precisar arriscar um resgate mais perigoso, porque a glória de Deus estava lá. Houve um momento em que a presença de Deus estava, de fato, ali. Mas em Atos 7, Estevão afirma que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Em Mateus 27, 51, quando o Senhor declara: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Deus estava declarando: de agora em diante, a minha presença não está mais reclusa a um prédio, a um ambiente físico. Quantos estão entendendo? Não podemos relacionar adoração apenas com o ambiente. Adoração coletiva ou devocional, o que importa são as pessoas. O Senhor honrou o ambiente físico enquanto estava dentro do propósito de Deus. Mas no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus declara: esta ainda é a casa do meu Pai, mas quando vocês derrubarem este santuário, em 3 dias eu construirei novamente. Sabe por que 3 dias, né? Ou seja, quando eu morrer e ressuscitar, haverá um novo tempo e haverá um novo tipo de santuário. Nós somos habitação de Deus. Este prédio não é habitação de Deus. O Senhor está aqui porque nós estamos aqui. Nós somos habitação do Senhor. Amém? Já que nós estamos aqui, nós vamos ter mais um tempo aqui de nos render ao Senhor, de adorar o Senhor com cânticos. Vamos nos prostrar e nos render totalmente a Ele. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Pode
fechar os seus olhos e começa a refletir sobre esta palavra. E se você desejar, diga palavras de adoração ao nosso Deus, aquele que morreu e ressuscitou e que nos deu acesso ao trono da graça. Hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para nos render totalmente a Ele, para temê-lo, para que nós possamos reconhecer a Tua majestade, o quanto Ele é admirável, a Tua grandeza, a Tua majestade. Tu és tão tremendo, Tu és tão alto, Senhor. Se renda a Ele nessa manhã, prostre diante dEle nessa manhã. Pai, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós nos rendemos diante do Teu altar, diante dos Teus pés, como aquela mulher que não teve reservas e que se lançou diante dos Teus pés e começou a lavar os seus pés com suas lágrimas e a beijar os seus pés. Nessa manhã nos rendemos a Ti totalmente em adoração. Queremos Te servir com a nossa vida. Oh Deus, Tu és tão santo, Tu és tão digno, Tu és tão poderoso. Reconhecemos que nada somos. Reconhecemos nessa manhã tudo que somos, tudo que temos, seja para o Teu louvor. Que a nossa vida Te exalte. Nós fomos criados para adoração. Fomos criados para o louvor da Tua glória, Tua glória. Que nosso culto não seja apenas aqui 1h30, que a nossa vida seja um altar, que a nossa vida seja um altar, e a nossa reverência, o nosso temor ao Senhor que é santo, mude as nossas atitudes, reflitam em nossas atitudes, que a Tua santidade venha tocar as nossas vidas todos os dias. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Adorar é olhar para o alto. Nós olhamos para Ti nessa manhã. Reconhecemos que Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Dá-me mais, Senhor, Tu és Deus. do Teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo. Enche minha vida da Tua alegria. Sei que estás aqui. Sinto Teu fluir, quebrando as cadeias, pelas barreiras, sarando as feridas, dando minha vida. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor, prostrado aos Teus pés, canto uma nova canção, adoro a Ti. Levanta as minhas mãos
Aleluia, Jesus. Prostrado aos teus pés. Lucas 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá e com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher que está te tocando, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Aleluia. Se você recebeu essa palavra, queridos, continue se rendendo a Ele. Continue se prostrando diante dEle. Continue servindo a Ele de todo o coração. Pai, nós te amamos, te adoramos, Jesus. E o nosso maior prazer é te adorar. A nossa maior alegria é te adorar, porque nós fomos feitos para isso, para o louvor da tua glória, para te agradar em tudo, para te agradar em tudo, para te agradar em tudo, seja aqui no ambiente do culto, e seja no nosso culto 24 horas, que a nossa vida seja um altar de adoração a Ti, no nosso tempo devocional, que a nossa célula seja um ambiente de reverência e temor, e que haja prodígios, que haja sinais,
que haja salvação, que cada pessoa possa encontrar alimento, possa encontrar descanso. Aonde os teus filhos estão, a tua presença estará ali. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você recebe essa palavra, queridos? Amém? Glória a Deus. Que a nossa vida de fato possa refletir a essência de que nós somos um altar de adoração a Ele. Possamos nos render a Ele, nos prostrar diante dEle, possamos servir somente a Ele, que é totalmente digno de toda honra, glória, louvor e adoração para sempre. Quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.